Oi! Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente, não vai ser vlog. Eu pedi pra vocês enviarem algumas perguntas que vocês queriam que eu respondesse de forma mais completa no meu Instagram. E aí eu resolvi trazer isso pra cá, porque aqui não tem limite de tempo, enfim, eu posso falar sobre o que eu quiser. E não vai ter muito tema, eu deixei bem aberto, separei algumas perguntas e vamos lá, vai ser um vídeo um pouco longo porque eu separei várias perguntas. Mas é isso, eu pretendo responder tudo de forma mais completa possível. Obviamente, o nosso pulguinha não podia deixar de aparecer, ele tá aqui. Aproveitando que eu tô com ele no colo, curte esse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu comentário, por favor. E é isso, vamos para as perguntas agora. A primeira pergunta foi: de onde surgiu a ideia de criar um canal no YouTube? Então, eu sempre consumi muito YouTube, sempre gostei, sempre acompanhei muitas contas de vlog aqui. Confesso que eu tava um pouco infeliz com o conteúdo que eu tava fazendo no Instagram e no TikTok por achar extremamente repetitivo e igual o que todo mundo tava fazendo. Nada contra, porque não fui eu que inventei vlog de corrida nem nada do tipo, só não tava mais me fazendo feliz focar 100% naquilo. E eu não estava gostando de consumir aquele tipo de conteúdo também. E isso é algo que eu tenho muito pra mim, assim, no meu processo criativo de vídeo e do que eu vou escolher falar e tal. Eu assistiria esse vídeo, é um conteúdo que eu gostaria de ver. Até por isso eu tenho tanto problema, vocês pedem muito pra eu falar sobre tênis, pra fazer review de tênis, pra fazer um tour sobre os meus tênis e eu evito ao máximo fazer porque eu não gosto, é um tipo de conteúdo que eu acho chato, eu não assisto. Mas eu vou fazer ainda a tour dos tênis, tá? Calma. E fazer um vídeo super completo mostrando todos que eu tenho e falando tudo sobre cada um. Mas é um tipo de vídeo que eu não gosto, sabe? Então, o fato de eu estar achando muito chato consumir conteúdo no Instagram e no TikTok, junto com o fato de estar muito repetitivo, e eu queria fazer algo de forma mais longa, sabe? Eu sou uma pessoa que falo muito, assim, quando eu tenho intimidade, né? E eu sinto que eu tinha que cortar muita coisa, então dava pra conhecer um pouco de mim, da minha personalidade, mas não dava pra conhecer tudo, sabe? Ao mesmo tempo, eu tinha muito medo de criar um canal no YouTube, porque eu acho o YouTube um ambiente muito mais difícil do que o Instagram e do que o TikTok. Não que eu acho, né? É muito diferente. Aqui eu tô tendo que prender a atenção das pessoas por 20 minutos, 15 minutos, que é muito tempo, ainda mais hoje em dia a gente não consegue fazer nada sem fazer 300 coisas ao mesmo tempo. Mas eu tenho muito esse pensamento de: se não der certo, tudo bem, eu tentei pelo menos, eu não tenho problema nenhum em tentar uma coisa e não ser aquilo e eu desisti, sabe? A minha sorte foi que eu amei criar conteúdo pra cá, dá muito mais trabalho, óbvio, por causa da edição e eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho editor nem nada. Então sou eu e o Lucas, a gente faz tudo, a gente que edita tudo, que grava tudo e esses editores de YouTube, gente, é muito mais difícil do que o CapCut da vida, por exemplo. Então a gente tomou um pau nos primeiros vídeos, sabe? Mas valeu muito a pena, eu tô muito feliz. E já respondendo a segunda pergunta, que eu já respondi no caso, que é: tá gostando de criar mais conteúdo pro TikTok, pro Instagram? Ai meu Deus, eu tô olhando pra cá e vocês estão aqui. Eu vou me policiar. Gostando de criar mais conteúdo pro YouTube do que pro TikTok e pro Instagram? 1000 vezes mais. Gente, pra mim é muito mais gratificante saber que tem gente que me assiste durante tantos minutos e fora que deixa o meu processo criativo muito mais livre. Eu não me considero a pessoa mais criativa do mundo, até porque se eu fosse algum gênio da criatividade, eu teria já inventado um novo modelo pra postar no TikTok, um novo modelo pra postar no Instagram, que eu gostasse e que fosse fazer sucesso, né? Fosse viralizar e tal. Mas não é o caso. Eu não tenho essa criatividade toda. E aqui eu sinto que eu posso ser eu, postar o que eu quero. Os vídeos não têm limite de duração, posso falar quanto eu quiser. Tipo, olha quanto tempo eu tô respondendo essa pergunta já. Enfim, sim, tô gostando muito mais de fazer conteúdo pro YouTube do que pro Instagram e pro TikTok. O TikTok, principalmente, eu meio que dei uma abandonada, assim. Não acho que foi a melhor coisa, eu deveria voltar a postar lá com muito mais frequência. Mas é um aplicativo que eu consumo tudo, menos conteúdo tipo o meu, que é corrida, lifestyle e tal. Então, é isso. Sim, tô gostando muito mais do YouTube do que Instagram e TikTok. Próxima pergunta é: com que você trabalha?
Eu sou advogada e trabalho com meio ambiente, direito ambiental, né? E também trabalho como criadora de conteúdo. Eu já falei disso no meu Instagram algumas vezes, mas a advocacia é uma profissão que exige muita confidencialidade. Eu não pretendo falar nunca sobre esse assunto aqui. E é isso, são partes separadas da minha vida. Como foi o seu processo de passar na OAB? Que algumas pessoas já sabiam que eu era advogada e perguntaram isso. E foi muito ruim. Eu sempre fui péssima de fazer prova-teste, nunca fui boa de vestibular, dessas coisas. No meu último ano, que foi quando eu comecei a prestar o OAB, eu estava trabalhando num escritório que me exigia ficar muitas horas lá, eu tinha muito trabalho e tal, minha vida era extremamente cansativa, eu saía de casa, tipo, 8 horas da manhã e voltava às 11h30 da noite, sabe? Isso que eu ainda era super privilegiada, tinha carro, morava com meus pais, então não precisava me preocupar com comida, com lavar roupa, cuidar da casa e tal. Mas era uma época muito cansativa e eu acabava não estudando. Mas o principal pra mim foi que eu ficava muito nervosa com a prova, me cobrava muito. Eu fiz, se eu não me engano, 3 vezes a primeira fase até eu passar. E aí quando eu passei veio a pandemia e eu fiquei 1 ano esperando a segunda fase. Eu fiz a segunda fase dia 6 de dezembro de 2020, nunca vou esquecer. E a segunda fase foi tranquila, eu passei de primeira, eu fiz constitucional e fiz cursinho, fiz no CERS com a Flávia Bahia, não sei se ele ainda existe, provavelmente existe. E eu sei que é uma fase muito frustrante, pelo menos pra mim e pra muita gente que eu conheço, muitas pessoas que trabalhavam comigo na época, pessoas da minha sala e tal, se frustravam muito. Eu me sentia particularmente a pessoa mais burra do planeta Terra, porque eu via um monte de gente passando e eu não. E era terrível, gente, não tem outra explicação. Era péssimo, eu ficava extremamente triste, fiquei com uma alergia no corpo na época, enfim, foi bem intenso. Mas o que eu quero dizer pra você, se você tá tentando passar na OAB agora e ainda não deu certo, eu posso te dizer que continua tentando, uma hora vai dar certo e você vai ver que quando der certo, ninguém nunca na vida vai te perguntar quantas vezes você demorou pra passar na OAB, quantas provas você fez, que ano que você passou, ninguém nunca vai querer saber. Então, se essa é a sua preocupação, se isso é o que te faz ficar triste, porque era o que me fazia ficar triste também, saiba que esse risco não existe porque ninguém liga. Quais são seus sonhos para a criação de conteúdo? O meu sonho é crescer de forma orgânica nas plataformas e conseguir manter o público que eu já tenho conquistado, que é extremamente fiel e confia em mim. Eu nunca quero perder isso, sabe? Eu tenho medo de que as pessoas percam a confiança em mim e percam a vontade de me acompanhar. Eu acho que é normal você pegar bode, às vezes, do influenciador que você acompanha, sabe? Ainda mais eu que posto muito todo dia no Stories. Mas eu tenho muito medo das pessoas perderem a confiança em mim. Tipo, ai, o produto que ela indica não é tão bom e tal. Então acho que esse é o meu sonho hoje, é crescer as minhas plataformas de forma orgânica, continuar fazendo YouTube principalmente e continuar com as minhas marcas parceiras, com as minhas seguidoras que são muito fiéis. Eu sou muito, muito feliz fazendo isso. Criar conteúdo, começar a criar conteúdo, né? Ter criado o meu Instagram do zero, ter criado um TikTok, agora que o YouTube... Gente, isso mudou a minha vida de uma forma que vocês não imaginam. Não tem noção de como eu sou mais feliz fazendo isso do que eu era até antes de eu começar a criar conteúdo aqui. Eu sinto que vocês me deram novo propósito, não, ai, nossa, meu propósito de vida é ser influenciadora fitness do Instagram. Não é isso, mas assim, saber que tem gente que torce por você, sabe? Ter essa troca. Eu tento responder muita gente no meu Instagram todos os dias, sempre que eu vejo, todo dia eu respondo umas 100 pessoas no mínimo. É muito bom. Eu sou muito, muito feliz fazendo isso, então o meu sonho é continuar fazendo isso e ser feliz, não perder esse encanto, sabe? Qual o seu próximo objetivo para sua vida pessoal? Gente, eu confesso que atualmente eu tô muito realizada assim na minha vida pessoal, sabe? Graças a Deus. Eu tô muito feliz com o meu relacionamento, com a minha casa, meu relacionamento com meus amigos, minha família. Eu tenho muita sorte mesmo com isso. Eu acho que o meu próximo sonho que eu quero realizar, o meu próximo objetivo é casar e construir uma família. Óbvio que tem o sonho das maratonas e é um grande sonho da minha vida que eu sei que eu vou realizar, mas eu quero muito ter a minha família também. Sinceramente, eu acho que casamento tá mais perto do que eu conquistar as 6 medalhas das Six Majors. De qual forma o esporte reflete em outras áreas da sua vida?
Não acho que me afeta tanto, sinceramente. Eu acho que a minha personalidade, a forma como eu sou na minha vida, afeta muito mais o jeito que eu levo o esporte, sabe? Eu não sou uma pessoa que se frustra fácil. Então, se dá errado alguma coisa, eu sei que eu posso tentar de novo. E isso eu dou muito crédito à minha família. Nunca foi uma coisa, você tem que fazer, você tem que ir bem na escola, você tem que tirar 10 em tudo. Óbvio que eu era cobrada, como qualquer outra criança, né? Não pode varzear, não pode... Se eu ficava de recuperação, óbvio que ninguém me aplaudia nem nada, mas não era o fim do mundo. E quando eu não passei no vestibular direto da escola, não foi o fim do mundo, ninguém ficou me apontando dedos nem nada do tipo. Eu vejo que isso me beneficia muito no esporte, porque, por exemplo, eu quero tentar fazer uma nova distância num novo tempo. Por exemplo, esse ano que eu tentei fazer pela primeira vez 10 km num pace abaixo de 5. Primeira vez que eu tentei, eu não consegui. A segunda vez que eu tentei, eu também não consegui. Num momento passou pela minha cabeça, eu vou desistir de correr, vou desistir de tentar bater essa meta. Confesso pra vocês que nem chateada eu fiquei. Eu fiquei tipo, tá, acontece. Eu não tenho essa cobrança de que eu tenho que ser e não sei o quê. Eu me cobro muito mais com coisas, por exemplo, ser transparente, tentar fazer um conteúdo de qualidade, tentar ser muito presente no Instagram, postar muito, porque é algo que eu amo, que me faz bem e que eu gosto de fazer. Mas o esporte em si, eu acho que, ainda mais a maratona, vem muito mais da minha personalidade de sempre, sabe? De ser uma pessoa obstinada, de... Quando eu quero algo, eu vou atrás até eu conseguir, do que ao contrário. Fez sentido essa resposta? Enfim. Como foi começar a correr? Gente, eu vou fazer um vídeo muito longo e detalhado sobre esse assunto, contando absolutamente tudo em breve. Eu ainda não gravei, sinceramente, porque eu não quero esquecer nenhum detalhe. Eu já escrevi meio que um roteiro e eu tô vendo se vem mais alguma coisa em mente, sabe? Mas... resumidamente, eu comecei a correr depois de ler um livro do Drauzio Varela que chama Correr, tem disponível na Amazon, que ele conta como ele começou a correr e conta das maratonas dele, como foi e tal. Nessa época eu fumava também, então me inspirou a tentar parar de fumar. Eu li esse livro em 2020, eu só consegui parar de fumar em 2021. E o meu processo foi bem lento, muito diferente de muitas pessoas que eu vejo hoje que começam e muito rápido já evoluem para distâncias longas, né? Já conseguem correr em paces baixos, que pra mim é baixo, né? Acho isso super legal, gostaria muito de ser assim, mas não foi meu caso, eu evoluí a passos muito lentos e eu vou contar isso com mais detalhes no vídeo que eu vou fazer. Como começou a evoluir nas distâncias? Quanto tempo levou? Eu comecei a tentar correr em 2020, aí não deu certo porque eu não conseguia parar de fumar, então eu corri tipo uns 2 meses e parei completamente. Isso foi em abril de 2020, então de abril até junho mais ou menos eu tentei correr e não deu certo, e aí em maio de 2021 finalmente eu consegui parar de fumar e aí comecei a correr com as planilhas do aplicativo da Nike, chama Nike Run Club. Eles têm algumas planilhas gratuitas disponíveis lá e eu comecei a correr assim. Até que eu corri 10 km pela primeira vez, muito rápido. Eu comecei em abril ou maio de 2021 e em agosto eu corri 10 km. Um pace devagar, não foi fácil pra mim, foi super cansativo e tal. Não considero que foi culpa do aplicativo nem nada do tipo. Eu é que não tava preparada, sabe? Eu era super sedentária, minha musculatura, minha estrutura não aguentava mesmo o impacto e não tava acostumado com aquilo. Então eu tive uma lesão super séria assim... Demorou pra ela curar. Eu fiquei 2 meses com dor mesmo no quadril, fiz 20 sessões de fisioterapia. E aí quando melhorou, em novembro de 2021, final de outubro de 2021, começo de novembro, eu entrei para uma assessoria e venho correndo com constância desde então. E aí quando eu entrei na assessoria, que foi em outubro, novembro mais ou menos, eu fui fazer a minha primeira vez 10 km só em fevereiro do outro ano, que inclusive foi numa prova de corrida. E aí eu passei 2022 inteiro correndo só, no máximo, 15 quilômetros. Só entre aspas, né? Porque a gente sabe que 15 quilômetros é uma super distância. Eu fiquei de novembro de 2021 a pelo menos março de 2023 correndo distâncias de, no máximo, 16 quilômetros. No máximo, no máximo, no máximo. E foi em 2023 que eu decidi correr a minha primeira meia. Só que aí eu já tinha uma casca na corrida, sabe? O meu corpo já estava adaptado. Eu tinha corrido tantas vezes aquelas distâncias que eu consegui fazer um ciclo de meia maratona para junho de 2023 super tranquilo, que eu não tive nenhuma lesão. E logo em seguida comecei a treinar para maratona.
que foi 100 dias depois da minha primeira meia, e também não tive nenhuma lesão. Tive um probleminha no meio do caminho no joelho, mas foi muito facilmente resolvido, foi tipo uma inflamação, que é uma lesão, né, mas tudo bem. Enfim, foi algo muito saudável, eu realmente criei casca nas distâncias antes de ir evoluindo. Seu grupo de amigos te incentivava? Gente, no começo, confesso que não, porque eu acho que todo mundo pensava, o que essa maluca tá fazendo? Mas depois, eles fizeram uma festa surpresa pra mim quando eu voltei da maratona, então assim... Sim, eles me incentivam. Como foi sua primeira prova de corrida? A primeira prova de corrida foi aquela que eu falei, que eu corri 10 km, foi em fevereiro de 2022, uma prova da Track and Field do Shopping Vila Lobos. Eu nunca vou esquecer desse dia. Eu peguei o número de peito e vi que tinha um chip atrás, uma coisa assim colada, que hoje em dia eu sei que é o chip. Eu não sabia nem que tinha que pegar um alfinete pra colocar aqui. Eu ficava tentando arrancar aquilo porque eu achava que aquilo era um adesivo que ia grudar em mim. E é por isso que eu nunca vou condenar esse negócio de modinha da corrida, porque tem gente que acha que inventou o esporte, né? A pessoa inventou a corrida de rua e patenteou, só ela pode correr. Todo mundo já começou e eu comecei pagando esse super mico na frente de todo mundo, tentando arrancar o chip, até que uma pessoa falou pra mim, tipo, não arranca isso, isso é o chip, e me ensinou com toda a paciência do mundo a colocar os alfinetes. E foi uma prova de 10 km e eu vou falar exatamente em quanto tempo eu fiz. Eu ainda tava usando meu Apple Watch na época. Eu lembro que eu fiz com um tênis da Saucony, o Kinvara 11 ou 12, que eu amava esse tênis, foi um dos meus primeiros tênis de corrida. E foi muito legal, gente. Eu me diverti a prova toda, foi super feliz. Eu fiz em exatamente 1 hora e 7 minutos. Deu um pace médio de 6:43 e foi muito, muito legal. Ó, tem até o mapinha aqui. Qual foi a prova mais difícil que você já fez? Eu acho que o esperado é que eu responda que foi a maratona, mas assim, sinceramente, eu tava super treinada pra maratona, porque eu não perdi um treino. Eu tava super feliz, era algo que eu tava esperando há muito tempo. Tinha muita torcida, eu tava animada. Óbvio que teve suas dificuldades, 42 quilômetros nunca vai ser fácil. Mas não é nem de longe a prova mais difícil que eu já fiz. Com certeza a mais difícil foi a Roca Speed Run. Apesar do percurso de 2023. Apesar do percurso ser majoritariamente plano, eu corri 30 quilômetros nessa prova e no final ela tem uma subida que você sobe a ponte estaiada, ida e volta. Era a minha primeira vez correndo a distância, eu só tinha corrido 21 quilômetros uma vez e 20 outra vez. E aí tinha essa prova, fui com Deus. Foi uma prova meio treino, né, pro ciclo da maratona e tudo mais. E, gente, foi muito sofrida. Foi nessa prova que eu me lesionei, foi a minha única lesão, assim, do ciclo pra maratona, que eu comecei a sentir uma dor absurda no tornozelo e no joelho. Eu tava extremamente nervosa pra essa prova, então a hora que largou, eu fiquei os primeiros 12 quilômetros passando mal do estômago, de nervosismo. Eu não conseguia me acalmar de jeito nenhum. E pra completar, assim, eu acabei a prova em 3 horas e pouco, 3 horas, e eu tava tão destruída, o meu corpo tava tão assim em choque com o que tinha acabado de acontecer, que eu não conseguia comer. E aí eu não consegui comer muito, tipo, dei umas garfadas em algumas coisas, fui almoçar com meus pais, eu, Lucas, dei uma garfada em algumas coisas. Beleza, cheguei em casa, tava me sentindo bem, tomei água e tal, comi tipo uma fruta e um queijo, eu lembro, porque eu não tava com fome. Gente, eu acordei de madrugada, tipo, passando mal, vomitando. Tinha desidratado e não tinha comido, né? Então eu acordei mal, assim. Essa com certeza foi a prova mais difícil, mais traumatizante que eu já fiz. Eu acho que eu não estava pronta, mas valeu a experiência. Agora eu me sinto pronta pra tudo. Tem vontade de fazer outros esportes? Triatlon, bicicleta? Eu não tenho a menor vontade de fazer triatlon. Eu faria natação, porque eu acho um esporte legal. Eu fiz na pandemia com meu pai, inclusive, um tempo, quando eu tava lesionada da corrida, e foi muito bom pra mim. Mas bicicleta, ciclismo, realmente não é pra mim. Pode ser que eu pague minha língua e mude de ideia e beleza, mas atualmente eu não me vejo fazendo isso. Eu acho que é um esporte, além de ser extremamente caro, é algo que você tem que querer muito, entendeu? E, sinceramente, eu não quero muito. Sei que tá super em alta agora, seria legal um novo desafio, mas eu acho que eu tenho muitos desafios ainda pra testar na corrida antes de querer colocar outra coisa, sabe? E eu não tenho vontade. Respondendo a pergunta, essa é a verdade, não tenho vontade. Qual foi o seu processo pra ter uma vida mais saudável? Então, o primeiro foi parar de fumar, né? Porque minha vida era acordar, fumar pod,
comer besteira, comer doce o dia inteiro, ir pra faculdade, comer besteira na faculdade também, beber cerveja no bar da faculdade, voltar pra casa e repetir tudo 1000 vezes. Eu fiz isso durante 5 anos, até mais. Eu parei de fumar, eu já tinha 2 anos de formada na faculdade, então minha primeira virada de chave foi essa. Eu lembro que na pandemia, antes de eu parar de fumar, eu tentava comer saudável, tentava fazer yoga, outros exercícios e tal, mas nunca ia pra frente. Parecia que a nicotina estava sempre me impedindo de alguma coisa. Mas depois que eu me toquei que eu queria parar de fumar e eu estava disposta a passar por aquilo e tal, porque foi um processo super sofrido também, se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre, eu meio que virei a chave assim e comecei a treinar certinho corrida. Aí eu consegui começar a correr melhor e, gente, eu não preparei respostas para as perguntas, tá? Eu não escrevi um roteiro nem nada, eu só anotei as perguntas mesmo. Então eu tô respondendo aqui conforme que tá vindo na hora. Mas eu acho que foi a corrida mesmo, a minha virada de chave, sabe? Eu não me considero uma pessoa extremamente saudável, eu não sei se eu passo a impressão que eu sou extremamente regrada com a alimentação e tal. Se eu passo, saibam que não é essa a minha realidade, eu não sou super regrada com a alimentação, eu adoro comer besteira. Eu não tenho dia pra ficar comendo, tipo, pizza, hambúrguer e tal, que é uma coisa, inclusive, que eu não tenho nem um pouco de orgulho. Eu gostaria muito de mudar e de ser uma pessoa mais regrada, com alimentação regrada, que não comesse esses ultraprocessados, essas coisas com muita gordura e tal, mas infelizmente eu amo essas besteiras. Mas a corrida me ajudou muito com isso, foi essencial para esse meu processo. Eu quero me alimentar melhor porque aí eu vou correr melhor, mas sinceramente eu não me considero uma pessoa super saudável, não. O que eu tenho de saudável eu pratico atividade física todos os dias, o que é ótimo. Não tenho frescura para comer, então do mesmo jeito que eu como alimentos que são gordurosos e tal, que não fazem bem em tese, eu também como muita verdura, muito legumes, eu como de tudo, assim. Minha alimentação é, sei lá, gente, eu não sei responder isso. Que conselho você daria para quem tá iniciando na corrida? Para encerrar esse vídeo, vou responder isso. A minha principal dica é: não se compare com pessoas na internet. Faça o seu, foque no seu. Isso é um esporte para ser prazeroso, é para ser divertido, é para desestressar e, óbvio, tem que ter disciplina porque você está cuidando da sua saúde. Então não vai ser todo dia super legal, mas assim, não se compara com as pessoas, não fica olhando o pace do amiguinho, principalmente porque muita coisa na internet não é real. Tem gente que, juro, para o relógio antes, pausa e depois volta a correr só para ficar com pace mais baixo. Esse é o nível de loucura que as pessoas estão agora com essa moda da corrida. E você não precisa provar nada pra ninguém, eu garanto. Então, curte o processo. Começar a correr é muito legal, porque se você fizer tudo certinho, você consegue ver a evolução, sabe? Rápido. Pra mim não foi rápido, mas enfim, você consegue pelo menos avançar nas distâncias ou melhorar o pace. É um processo muito legal, é muito gostoso. Eu, graças a Deus, comecei e foi muito bom o meu começo. E é isso, curta o processo que você vai se apaixonar por esse esporte maravilhoso. E é isso, vou deixar minhas redes sociais no box de descrição, com os meus parceiros, cupons de desconto, etc. Muito obrigada por assistir e tchau!